verso de número 10 do Apocalipse 2. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo o lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulações de 10 dias. Ponto. Essa parte aqui é a base para nós, que é a parte B por conta do ponto. Ser fiel até a morte, ou seja, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Diga glória a Deus. Quantos querem ser fiel até o fim? Diga glória a Deus. Então vamos ouvir essa palavra aqui, ó. Nós vivemos num tempo, irmãos, ao que a fidelidade ela tem se tornado rara em vários ambientes. Nós vemos que nesse tempo, no casamento, fidelidade tem sido uma coisa rara. Fidelidade é em todos os sentidos. Tudo aquilo que o seu marido não pode saber, porque você guarda um segredo sobre ele, é uma infidelidade. A infidelidade não está relacionada somente a atos concretizados, mas pecados para a morte, sim. Como, por exemplo, uma coisa é infidelidade no casamento, outra coisa é adultério no casamento. A pessoa pode ser infiel no casamento, pastor, e ainda não ter cometido adultério? Pode. Porque a infidelidade é quando você mente, quando você deixa essa cumplicidade que pode... Então hoje está raro. Amém? Está raro. São poucos corações que conseguem manter firmemente aquele contrato de ser fiel até que a morte separe. Às vezes não tem o adultério, que é o ato consumado que dá a característica de um pecado para a morte. Porém, existem as infidelidades. A Bíblia diz que as pequenas raposas são elas que fazem mal à vinha. As grandes raposas é uma cajadada só. Tum! É que nem que você matar um animal. Eu vi lá na Bahia, quando eu fui para lá na terra dos meus pais, quando eu vi matar um animal, eu não vi judiar dele. Eu vi numa pancada só, que eu não me esqueço até hoje. É tum! Morreu, acabou. Quando o ato é consumado e nesse jeito é a pancada. É por isso que muitas pessoas, falando desse lado do casamento aí, da infidelidade, adultério, muitas pessoas ficam, ó, tantã. Uma vez voltando da igreja, quando era no Jardim Brasil, eu vi um rapaz completamente nu, e eu estava voltando para casa, e ele completamente nu, andando para lá e para cá, e nu, desesperado, e eu, moço, posso te ajudar? E ele doido, sabe aquela pessoa que você fala, esse daí está possesso. E aí pelo caminho ia repreendendo, ia paralisando as obras do diabo, mas quando a pessoa ela entra num colapso na sua mente, ela entra num colapso da mente, isso daí vai chamar o surto. A pessoa surta, porque ela não está esperando tamanho agressividade na sua vida. É o que aconteceu com ele. Ele foi traído pela esposa e ele saiu nu. E depois, pouco tempo, eu vi aqui na Rafael Vita, no noticiário passando que também tinha um homem nessa mesma situação. Foi traído pela esposa e entrou num surto por conta dessa situação. Porque realmente um ato consumado, que é, vamos dizer, o ápice da infidelidade, destrói realmente. É para onde o diabo quer levar as pessoas. Então, as pequenas raposinhas vai fazer mal à vinha. Pode mesmo não chegar até um ato, mas de tão pequenas coisas que são, vai minar a ponto de não ter brecha alguma para acreditar novamente naquela pessoa.
Outro lugar é nas amizades, né, irmãos? Amizades são raras, amizades existem. É que a gente não quer negar, a gente nega que a amizade existe, mas a amizade existe sim. O apóstolo Paulo, ele disse lá em Timóteo, ele disse para Timóteo, não me fala a memória, Timóteo, que é um dos textos mais bonitos que eu já vi do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: e Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então existem pessoas, Jonatas, apesar de ser mais velho do que Davi, Jonatas, quando Davi vai morar no, vamos dizer assim, no palácio do rei, que era Saul, eles passam a se ver. E a partir do momento que Davi vê Jonatas, a alma, eles têm uma conversa, a alma de Davi e de Jonatas se apaixonam. É uma amizade fora do comum. Saul então vai perseguir Davi por conta de Davi ser o novo rei, e Saul está cheio de orgulho, cheio de vaidade, né? Um parênteses aqui, irmãos. Orgulho, falar sobre orgulho aqui, irmãos, porque isso liberta, a palavra liberta, irmão. Orgulho é o que o diabo teve. A gente tem que parar um pouco de ficar chamando os outros de orgulhoso, porque às vezes a pessoa só está sendo vaidosa, pretensiosa. Orgulho é uma coisa muito séria, irmãos. Orgulho é você achar que você pode em cima de quem você não pode. Orgulho é você tomar uma atitude a ponto de saber que você não tem condição alguma, mas ainda assim você fala que você é capaz de prevalecer sobre alguém. Foi o que o diabo teve. É orgulho, é se achar mais do que os outros. O diabo teve orgulho, que é lá no céu. O diabo teve esse orgulho. Quando? Quando ele falou que ele queria ser mais do que Deus. Aí eu te pergunto, ele era cego, que ele não podia ver, que a glória de Deus é insubstituível, que a glória de Deus é intocável, que Deus é a fonte de todo poder, que dele emana e ele distribui para quem ele quiser e faz tudo conforme ele quer. Mas o orgulho cega a pessoa a ponto de mostrar para ela que ela é alguma coisa sendo que ela não é. Isso é orgulho. Orgulho não é quando uma pessoa ela é valente para certas situações que ele é capaz. Orgulho é uma característica de prevalecer sobre quem ele não pode. Isso é orgulho. Portanto, orgulhoso, o verdadeiro orgulhoso, é aquele que não sabe reconhecer o seu lugar e dar a quem está acima o direito de reconhecer. A Bíblia diz em Eclesiastes: não importunes o rei, não incomodes o rei, até que esse veja, se desperte por você. Isso significa que a gente não pode achar que nós vamos manipular a mente de quem está acima. É como eu estar na igreja e achar que o pastor é orgulhoso porque é ele que não está fazendo alguma coisa na igreja. Mas quem quer manipular a mente de quem aqui? Quem quer prevalecer e exercer o cargo que não é devido, muitas vezes não é o pastor. O pastor pode ser orgulhoso, sim, como todos podem ser orgulhosos. Mas dificilmente isso vai acontecer dentro da igreja, sendo que ele é a cabeça principal. Ele pode fazer isso com Deus, mas não com os irmãos. Amém? Ele pode ser arrogante, soberbo, pretensioso. Ele pode ser, sei lá, qualquer coisa menos orgulhoso, porque orgulho é querer prevalecer sobre alguém que você não pode. É achar que você pode algo sendo que você não pode. Por isso,
O pai nunca terá orgulho dos seus filhos, mas os filhos poderão ter orgulho com respeito aos seus pais. O pai e a mãe nunca está errado, porque pai e mãe é feito para respeitar e não para você bater de frente. Bata de frente com quem você não pode, e o orgulhoso será você. Só existe uma coisa que entre a terra, aqui entre os homens, na terra, a pessoa vai experimentar, que é o que ela planta, ela vai colher. Resistiu o pai e mãe, vai cair. Todos os orgulhosos caem. Pai e mãe é para respeitar. A gente tem que seguir essa ordem. Tá raro também, não tá? Tá raro. Então, amizades existem, apesar de ser raro. Na onde mais? Nos compromissos. Está raro as pessoas serem fidedignas no seu compromisso. Hoje, por exemplo, eu fiz um compromisso já desde domingo, acho que é domingo, de levar o carro lá no mecânico, que é o irmão aqui da igreja. E aconteceu que o meu celular deu um problema para carregar aqui. E aí eu fui ajustar o cabo quebrou. E eu estava sem com 1% de bateria, só deu para mandar mensagem, falar, hoje não vai dar, eu estou com um problema no celular. Compromisso. Então a gente fica triste de não cumprir o nosso compromisso. Bom, prevendo que amanhã é sexta-feira, eu trabalho demais, então segunda-feira. Tá tudo certo. Pum, desligou o celular. Aí lá vai eu, pego o carro, vai atrás, vai ali, vai aqui, até resolver. Graças a Deus resolveu rápido. Porém, como eu já tinha desmarcado o compromisso, já era mais ou menos umas 11 horas, eu iria me atrasar demais para levar até lá no Jardim Brasil, para voltar lá. Ixi, não deu. Aproveitei, já fiz as coisas da rua e fui para casa. Mas tem pessoas que têm um compromisso e nem avisa. O problema não é não ir no compromisso. O problema é fazer pouco caso. É ter fidelidade, é ter respeito com o outro. Normalmente, quem não cumpre seus compromissos acha que ninguém vai cumprir com ele. Então, muita gente está trocando, irmão, essa constância maravilhosa, casamento, amizade, compromisso, por coisas da nossa vida, estão trocando por coisas convenientes. Isso aqui me convém mais fazer isso do que aquilo, e vai deixando de lado aquilo que é mais importante. O fato é que Deus, Ele não perde o seu olhar sobre você nunca. Você pode andar para tudo quanto é lado, você pode cavar um buraco, você pode entrar dentro de uma árvore, você pode fazer o que você quiser, se esconder debaixo do cobertor. Você pode fazer que nem faz a garça quando está fugindo do inimigo. Já viu como faz a garça? Ela só esconde a cabeça. Aí ela fica tudo corpão de fora, assim, como que alguém não estivesse vendo ela. Nossa, né? Nem estou te vendo. Aonde está a garça? Não é a garça, não, é a avestruz, perdão. A garça não é a avestruz, né? Que tem o pescoção. É o avestruz. Onde está? Isso, ele lá, desse tamanho, gigantão, todo mundo vendo, e ele com a cabeça escondida. Assim é a gente. E nem um avestruz se escondendo de Deus, não tem como. Aonde você está? Quando Adão come do fruto, Deus vem de tardezinha, desce lá no jardim e vai. Adão, onde estás? É a mesma coisa. Me escondi. É que Deus queria ouvir dele. Deus estava vendo ele. Se até os Estados Unidos tem um avião não, tem um sistema de guerra que consegue ver além de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Você pode estar dentro de um bunker que é feito de ferro, metal, minerais e tudo. Ele vê ali e tem mais. E ele acerta você sem quebrar uma parede, sem fazer uma poeira. Como que ele faz isso? Com laser. Você não viu lá? Eles fizeram isso. O iraniano, ele estava dentro da casa dele, o quarto dele, tudo fechado. Os Estados Unidos pegou ele lá dentro, na cama dele. Tuim. E de onde que veio? Eles têm e ninguém reconheceu, ninguém soube. Então, se o homem, que é o ser humano, uma criatura
consegue chegar a esse ponto. Imagine Deus, ninguém se esconde de Deus. Deus está com seus olhos sobre você o tempo inteiro, procurando o quê? Fidelidade. Procurando olhar para os seus compromissos, olhar para as suas amizades, olhar para o seu casamento. Ele está todo tempo olhando ali. Porque esse é o parâmetro de Deus para conhecer o seu coração. Ah, mas ele conhece tudo, ele sabe de tudo, mas não é tão virado do avesso assim, irmão. Apesar de Deus saber de tudo, isso é referência para que Deus, porque Deus tem todo o poder. Não é referência porque Deus irá interferir. O relacionamento que nós temos com Deus, ou que se tem com Deus, qualquer criação que Ele faça, céus ou terra, que é anjos e nós, homens, com Deus, esse relacionamento que nós temos, para todos é igual. As suas atitudes vão constar muito. E o que está aqui dentro, em propósito, que é as intenções, consta-se demais para Deus. Ah, se Deus já sabe, então está tudo certo, Ele sabe de tudo. Não é assim, virado do avesso. Entenda bem, identifique Deus como poderoso para tudo, até para saber de tudo. Mas Deus não age fora de um relacionamento comum que deve existir. Que é através do que você faz, através das suas atitudes, através do que você é, através do que você fala. Entenda, vou repetir. Uma coisa é reconhecê-lo como todo poder, com todo poder, e outra coisa é ele se relacionar direto com você. Sim, você se relaciona com alguém que tem todo o poder, para tudo, até para saber o que você vai fazer daqui 5 minutos. Porém, o relacionamento dele com você é comum, esperando de você uma atitude, uma decisão, um posicionamento. Amém? Diga, vencer a si mesmo. Olha só, quando a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte, a Bíblia diz isso porque, assim como deseja a sua alma, isso é Salmos, assim como deseja a sua alma, assim o é. Então, se você fala, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força é pequena. Ah, mas Deus não sabe de tudo? Deus não sabe que eu sou fiel? Deus não sabe que eu tenho feito tudo certo? Mas se você não fizer a sua parte, não vai adiantar. Quem está me entendendo, diga amém. Porque depende de você construir sua vida, construir seu relacionamento com Deus, construir sua vida com base na fidelidade. Tem muita coisa ruim que tem que ser tirada. A obra de Deus é perfeita através da palavra. Porque, olha só, a pessoa está cheia de raiva, ódio, cólera, mágoa, ressentimento, não perdoa, quer mágoa, dá na mesma. Ela está cheia de vingança. Aí ela escuta a palavra. Aí Deus fala com ela, estou esperando de você sua atitude. Aí ela diz, vou perdoar, não vou ficar mais remoendo o passado, não vou mais dar lugar a essas ocasião, a essas coisas, vou acalmar meu coração, quero paz, quero acordo, quero acertar as coisas. O que vai operar? Por que está acontecendo isso? Através da palavra. Tire essas coisas e vai ficar no seco? Não vai ficar seco, no vazio. Por quê? Quando a pessoa tira essas coisas, ela vai ter o amor, que a raiva não deixa, a ira não deixa. O perdão, que a raiva não deixa. Então Deus já tem providenciado tudo. Agora, se a gente não tomar atitude para tirar essas coisas de nós, como que o amor de Deus, que são as coisas de Deus, como que a paz, como que o bem, a benevolência, a longanimidade, a temperança do gênero da palavra, temperança de colocar tempero.
É tempero de colocar tempero. Tem gente que é temperado demais. Coloca sal em tudo. Entendeu? Coloca sal em tudo, tempera demais as coisas e convém falar. Alguém chega aqui e fala, viu? Por exemplo, pode ser um filho nosso. Chega, pai, olha, é assim, assim, assado, assim, assim, assado. Pode ser que colocou um tempero, não, vamos ver o que realmente aconteceu. Porque se você acredita, se você não é temperado, você vai achar... Irmão, você vai dar lugar à ira, cólera, a tudo quanto é coisa ruim. E aonde vai estar a paz? Aonde vai aparecer Deus em tudo isso? Alguém chega e me fala da vida de alguém, porque alguém tal. Mas a pessoa só fez um comentário às vezes. Só fez um comentário. Ela falou, eu não gostei de tal coisa, tal. Aí a pessoa chega em mim e fala, fulano falou de você, que disse isso, que disse aquilo. E eu falei, não tem essa não, que não sei o quê, que papapai. Aí chega desse jeito para mim, irmão. Irmão, você tem que ser temperado, irmão. Porque senão você levanta uma contenda. Amém? Tem que ser justo, honesto. Não foi... se eu quero falar, foi dessa forma que eu ouvi. Estou certo ou errado, não sei. O senhor pode ver conforme é a circunstância. Não ir pelo que eu estou falando. Amém, Jesus? Tem que ser assim. A gente incendeia o coração de alguém e não sabe por quê. Às vezes a gente chega tão cansado do trabalho, e aí vem aquela informação. Eu estou cansado, que não sei o quê. Só não dormiu a noite direito. Olha o regaço que faz. E se você pensa o quê? Nós, como adultos, muitas vezes agimos que nem uma criança, irmãos. Como adultos, muitas vezes nós agimos que nem uma criança que não dormiu à tarde. É só não tomar o café, não tem meu café, não tem meu pão, meu biscoitinho, não tem aquilo outro. E sem dinheiro, então? Misericórdia. Aonde que... Vamos entrar aqui. Vamos. Vem comigo. Aonde que é provada a fidelidade, irmãos? Vamos dizer que eu quero provar a minha fidelidade. Aonde que eu consigo? Quando tudo está bem, é possível provar a fidelidade? Vamos dizer no casamento. Tem dinheiro para gastar. Tem carro bom para andar. Coberta nova. Roupas. Televisão. TV a cabo. Dinheirinho para comprar iFood todo dia se quiser. É aí que prova. Eu sou fiel ao meu marido e à minha esposa. É possível provar com tudo? Não é possível. É impossível se provar fidelidade em meio quando tudo está bem. Irmãos, são nas dificuldades que nós provamos a fidelidade. É na hora quando tudo está mal. É na hora quando tudo não vai bem. É na hora quando realmente quebra, irmão. Quebrou. É ali onde prova a fidelidade. Quando a esposa não está bem. Quando o marido não está bem. Porque tem gente que só quer tudo bem o resto da vida. Aí no casamento, né? Você aceita ser fiel na saúde, na tristeza, né? Aí tem as partes ruins, as partes boas na alegria, na felicidade. Aí as partes ruins, a gente jura ali, no altar para todas as testemunhas que são os convidados, tá ali, Eu vou ser fiel. Basta passar a dificuldade para já começar o meu ex, a minha ex. Então, peraí. Não. Fidelidade. Dentro do casamento, o que eu digo, irmãos, tem gente que coloca limite para o diálogo.
Não pode existir limites para diálogo dentro do casamento. Já está tarde. Já está tarde, sabe para quê? Para desligar a televisão e dormir. Já está tarde, sabe para quê? Para não tomar café, que já está tarde. Para não jantar de novo, que já está tarde. Agora, para conversar marido e mulher, não tem negócio de estar tarde, não. Tem que conversar e conversar muito, porque é através da conversa, do diálogo, que você constrói um relacionamento sólido que você irá defendê-lo. Então é noites mesmo, madrugadas, trocando ideia, conversando, falando, acertando os pontos. Aí toca na ferida, não, a intenção não é te machucar, é assim. Você vê como é que é? Ó, tal coisa, eu falei para você tal dia, você não gostou. Eu não quero conviver com você sem saber o porquê. Irmão, casamento é fé sério. Não é para ter negocinho, não é para conversar, para saber o que o outro gosta, as limitações, e trocar ideia mesmo, amassar mesmo ali, ó, deixar bonito, zero pilão. Amém? Se na amizade você, quando o amigo liga, imagina como que não é, né? A conversa. Desliga esse negócio. Aí no casamento não vai conversar. Para você fazer um compromisso, por exemplo, trabalho, fazer tal coisa, tem que fazer todos os acertos primeiro. Para você fazer esses acertos aí, você precisa conversar bastante, como é que vai ser. Irmão, mesmo que as pessoas taxem você de falar um pouco mais, mas você tem que mostrar que você está procurando entender, que você está procurando ser uma pessoa fidedigna, que você não está entrando por entrar, que você não quer ser uma pessoa relaxada. Então, se você não conversa muito, não acerta todos os pontos, normalmente isso daí vai ser bem relaxado. Esse negócio vai ser bem meia boca. É perigoso na hora de uma dificuldade falar, não sei não. Entendeu? Não sabe. Está bem conversado, está bem alinhado, está bem acertado o negócio. Então, Deus, Ele está todo o tempo olhando, irmãos. E aí, aonde que você consegue provar essa fidelidade? Aonde você consegue provar? Na dificuldade. Amém, Jesus? Diga glória a Deus. Deus, Ele é fiel, sim ou não? Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Paulo disse, porque Deus é fiel. Mas não é Deus é fiel do Corinthians, não. A Gaviões da Fiel. Deus é fiel. Não é nada de... Deus é fiel mesmo, irmão. A pessoa que tiver experiência de conhecer Deus vai saber que Deus, se Ele falar, é tal hora. Ele falou, vou fazer, eu vou fazer. Já pensou Deus falar alguma coisa direto para você? Mas assim, ó, bem direto para você pegar, e que nem Ele falou com Samuel, com muitos dos profetas, não é? Que nem Ele falou com muitos homens ali na palavra de Deus. Até mesmo apareceu para o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Já pensou o Senhor Jesus chega e fala direto para você assim, ó, você vai duvidar? Você vai duvidar? De jeito nenhum. Agora, quantas promessas Ele já disse para nós, que a partir do Filho dEle, daqueles que acreditam no Filho dEle, tem a palavra de fidelidade dEle. Quantas promessas tem? Mais de 7.000. Então, são mais de 7.000 afirmações positivas para a sua vida. Para você seguir sua vida. Deus é fiel e Ele vai cumprir cada uma delas. Se você não observar como você está vivendo, a forma como que você está se comportando dentro do teu coração, é a forma com que Deus vai agir com você. Ele não disse lá em Crônicas, Ele disse, se me buscardes, encontrareis, mas se me deixardes, eu também te deixarei. Aí eu fico pensando, Deus, mas por quê? Porque Deus quer relacionamento. Porque Deus quer fidelidade. Deus não quer uma coisa assim, ó, você vem, tá? Aí você faz o que você quiser e mesmo assim eu estou com você, tá? Não é. A característica da fidelidade de Deus é essa, ó. Não precisa abrir não, senão vai demorar muito. Está lá em Timóteo 2:3, não precisa abrir não. Que diz, se formos infiéis, Ele permanece fiel. E não, porque Ele não pode negar a si mesmo.
No relacionamento, se a pessoa deixar, ele deixa. Mas tem uma outra coisa. Sobre a característica da fidelidade de Deus, ele nunca será infiel conosco, apesar da nossa infidelidade. Ele nunca será. Se ele deixar a gente, ele também nos deixa. Ok? Ele te deixa aí. Ele te deixa aí. Mas nunca será infiel com você. Isso é maravilhoso entender sobre Deus. Amém? Então, meus irmãos, é na dificuldade que a gente consegue provar. Foi no deserto que Israel foi o quê? Ele foi provado no deserto. Foi na prisão que José mostrou a fidelidade. Foi na prisão, ou foi na cruz, que Jesus provou o amor por todos nós. Então você vê que na dificuldade se prova o amor pelo seu marido, é na dificuldade que você prova o amor por ele. A sua esposa é a mesma coisa, seus amigos, o seu patrão, para quem você trabalha, a sua empresa, seus funcionários. São nas dificuldades que você consegue provar o teu coração. Mas também é nas dificuldades que nós percebemos quem são os infiéis. Enquanto que, naquela situação que Jesus estava passando, enquanto que alguns estavam junto com ele ali para consolar, apesar de ter dormido lá no Getsemane, Judas desvia para um lado, eles acabaram de fazer a ceia, era uma festa, era a festa da Páscoa, né? E Jesus vai para o Getsemane, que era o lugar onde não era celebrado nenhum tipo de festa, e era um momento de festa. Em cada detalhe a gente percebe que Jesus se deixou ser pego. Inclusive, quando ele está no Getsemane, ele não podia ser pego em qualquer lugar, porque era um dia de festa. Ok? Mas ele está num lugar que não era para festa. No Getsemane. Profeticamente, o Getsemane era o lugar da prensa. Aonde... como é que chama aquela azeitona? Ela é esmagada, esmiuçada lá, né? E até sair o óleo. Interessante, eu estava vendo sobre esse óleo, o azeite. O azeite virgem, extra virgem, né? O azeite, você sabe que o azeite extra virgem, ele não tem manipulação, não tem nenhuma manipulação? O extra virgem não tem nenhuma manipulação. As azeitonas, em cima de azeitonas, aquele monte de azeitona, vai espremer e vai sair aquele óleo puro, sem ninguém ter. Esse é o virgem, o extra virgem, azeite virgem. Não é aquele que é forçado, porque o que é forçado, ainda que ele não esteja pronto para sair aquele óleo, é forçado. O óleo tem que estar pronto, a azeitona tem que estar meio que pronta, madura, certa, no ponto certo. E o próprio peso da própria natureza de estar um monte junto, sai aquele óleo. E os pecados de todo mundo, do mundo inteiro, estavam sobre Jesus para sair o óleo puro, virgem. Jesus está no Getsemane com 3, Pedro, Tiago e João, para consolá-lo. E o outro, para entregá-lo, para traí-lo. 3 para fidelidade, 1 para infidelidade. Você vê que mesmo 3 ou todos os outros discípulos dele para a fidelidade, 1 faz um estrago gigantesco. A infidelidade sempre tem um preço. E o preço, muitas vezes, é a própria vida. E Judas viu isso pessoalmente, que a infidelidade traz tamanho estrago que a própria vida é ceifada. A vida dele foi ceifada por quê? Por conta da infidelidade. Mas existe uma notícia boa, irmãos. A fidelidade, ela traz recompensa.
Amém, Jesus? Ela traz recompensa. E você leu isso aí. O pastor esses dias aí lá no grupo colocou: você não precisa estar em lugar nenhum para fazer oração. Mas se você ouvir as palavras de Jesus, quando ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e orarás o teu pai que te vê em secreto, e ele te recompensará. Isso é fato. Porque Deus te vê escondido. Deus vê todas as pessoas. Ele honra quem permanece firme, mesmo quando ninguém vê, irmãos. Você leu aí: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A fidelidade, ela tem uma recompensa, só que ela não é uma recompensa pouca. A fidelidade, a recompensa é eterna. Diga glória a Deus. Levanta a sua mão direita para o céu. Seja fiel. Seja fiel no seu casamento. Seja fiel no pouco. Seja fiel no seu ministério. Seja fiel quando ninguém está te vendo. Pois a fidelidade é como a chave que abre as portas das bênçãos e da eternidade. Seja fiel em nome de Jesus. Diga: eu serei fiel em nome de Jesus. Amém? Você pode declarar assim como salvação. Fique de pé, por favor.